Olha só, pessoal, competir no Mister Olímpia é o objetivo central de todo atleta, né? O auge da carreira de fisiculturista. Mas se eu falar para você que teve um atleta que chegou a competir no Mister Olímpia e foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, e que a carreira dele praticamente encerrou, acabou ali no palco do Mister Olímpia. Pois é, existiu um bodybuilder nos anos 90 chamado Paul DeMaio, que era considerado como o Quadzilla. Esse cara praticamente encerrou sua carreira depois de competir no Mister Olímpia. Mas vamos contar a história desse cara para você entender o que aconteceu com ele e como é que foi o final trágico desse cara. Então, se você quer saber mais sobre a história do Paul DeMaio, não sai desse vídeo. Antes da gente começar, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, já deixa aí o seu melhor comentário, o seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para a gente ter um maior engajamento e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Bom, o Paul DeMaio, ele surge ali no fisiculturismo no final dos anos 80, mas a sua ascensão, na verdade, foi meteórica, né? Ele competiu no Nationals, no Junior Nationals da NPC em 1991 e venceu a competição. Inclusive vencendo o cara que estava estreando ali, que veio a se tornar depois um grande contender ali do Mister Olímpia, que foi o Kevin Levrone. O Kevin Levrone estreava nessa competição em 1991 e o Paul DeMaio venceu ele. Naquele mesmo ano, ele competiu no Nationals da NPC, não era o Juniors, né? E ele ficou em quarto lugar. Na verdade, o Kevin Levrone passou ele, o Flex Wheeler, mas ele ficou à frente, por exemplo, do Ronnie Coleman. Esse cara venceu o Ronnie Coleman. Em 1994, ele consegue definitivamente se ingressar no universo profissional, porque ele vence o Nationals, inclusive vencendo caras como Don Long, como Tony Freeman, como o Gray Titus, né? Você lembra da história do Gray Titus, que assassinou lá a funcionária dele juntamente com a esposa, tocou fogo no carro, uma história triste. Enfim, e ele pega o seu cartão profissional. E aí que os problemas dele começaram a iniciaram, na verdade, né? Porque o mais engraçado é que todo mundo sonha em ter um patrocínio, né, de uma marca de suplemento e tal, um investimento que é muito comum no cenário do fisiculturismo. E ele foi patrocinado naquela época pela Metrex. O pessoal da antiga conhece o Metrex, né, que era uma suplementação muito importante e raríssima nos anos 90, porque não se tinha absolutamente nada igual ao Metrex naquela época. Pra você ter ideia, o Metrex patrocinou o Ronnie Coleman também, posteriormente. E assim, o contrato com a Metrex, por que eu falei que foi o início do fim dele? Tinha uma exigência. Na verdade, a Metrex, como todas as marcas, inclusive hoje, né, e aí é um ponto que eu quero também ressaltar, ela tinha uma exigência, que era exatamente fazer com que o Paul DeMaio produzisse realmente visibilidade para a marca. E para isso ele precisava, naquele período da história, né, que a gente não tinha rede social, internet, nada disso, ele precisava competir no Mister Olímpia, que era o principal evento de fisiculturismo da época. É até hoje, mas hoje a gente tem mais eventos, enfim, tem o Arnold, que é um evento também que cresceu muito ao longo das décadas, mas naquele período ali era o Mister Olímpia. Então ele necessariamente tinha que competir no Mister Olímpia, estava no contrato dele. E aí é onde entra a grande questão, né? Até que ponto as marcas têm envolvimento com problemas emocionais que são gerados a partir da pressão psicológica de ter que produzir conteúdo. A gente viu há pouco aí o caso do Gunley e tal, que os atletas de hoje em dia também são muito forçados a ter que produzir conteúdo, senão eles perdem o contrato com a marca. Não basta o cara ser um atleta, ele tem que realmente estar em evidência. E o Paul DeMaio, ele não queria competir naquele Mister Olímpia. E aí, cara, era o primeiro escalão, né? O cara sai do Nationals, ele compete no Nationals, vence, e ele vai direto para o Mister Olímpia, que era a principal competição de fisiculturismo, e lá estavam todos os melhores atletas, inclusive o Dorian Yates, que era o atual campeão. E ele não queria competir, resultado, ele ficou em 12º lugar na competição. Foi uma péssima colocação para muitos que acreditavam que o homem que era considerado o Quadzilla, cara, depois do Tom Platz, veio a ser o Paul DeMaio o novo Quadzilla. O homem que foi considerado o Quadzilla, que poderia chegar ao título de Mister Olímpia, de repente perde, e aí como seria a sua carreira? Na semana seguinte, ele competiu em alguns Grand Prix também, teve o mesmo resultado péssimo, e aí a vida dele começou a ter uma derrocada muito grande. Bom, o auge dos problemas do Paul DeMaio foi quando ele se envolveu com drogas, né? Passou a se envolver com drogas, e aí teve um episódio na qual ele foi preso, onde uma discussão com a sua namorada, ele portando uma arma, começou a atirar para o alto. Algumas pessoas relatam que ele atirou na direção da namorada. Agora, esse episódio realmente não ficou confirmado se ele tinha de fato atirado contra a namorada. Ele ficou preso durante 2 anos, num presídio ainda em Massachusetts, que era a sua cidade onde ele morava, na verdade. Depois que ele sai da cadeia, ele continua tendo problemas com drogas, e esses problemas só se agravam, e ele começa a trabalhar no Gold Gym, né? Então, assim, os amigos mais próximos diziam que o Paul DeMaio vivia numa situação deplorável, e que antes, né, dele falecer, ele dizia abertamente que já tinha se recuperado e que estava trabalhando no Gold Gym. Na verdade, ele não estava mais trabalhando no Gold Gym, ele tinha perdido o emprego dele na academia por conta dos episódios relacionados às drogas. E aí, aos 37 anos, ele foi encontrado morto em casa. E, na verdade, relatos dizem que a morte foi causada por heroína.
E outros relatos dizem que foi proposital, né, que alguém, de uma certa forma, o drogou para que ele pudesse morrer, e aí tem eventos, episódios relacionados a algumas tretas que ele tinha, dívidas que ele tinha adquirido. O fato é que um fisiculturista que teria, né, obviamente, um futuro brilhante se tivesse continuado com a cabeça realmente no lugar, e se não tivesse envolvido com as drogas ou com problemas relacionados a isso. O Paul DeMaio morre com uma carreira curtíssima, e aí a morte do Paul DeMaio deixa uma mensagem muito clara, que eu já abordei no início do vídeo. Até que ponto uma marca de suplemento tem o poder de pressionar um atleta para que ele produza resultado, e até onde isso pode interferir na vida pessoal do atleta. Ele não se sentia preparado para competir naquele Mister Olímpia, ele teve que competir para cumprir o contrato com a marca, porque para ele era importante ele estar ali, e o que aconteceu foi que a partir desse resultado negativo, que obviamente mexeu o psicológico dele, ele acabou tendo aí uma sequência de resultados negativos, não só no fisiculturismo, mas na sua própria vida, e veio a falecer. O Quadzilla, Paul DeMaio, que provavelmente seria, para muitos, de repente até um Mister Olímpia no futuro, era um cara novo, que estava ali no início da sua carreira, em 91, 92, 94, mas teve esse final triste. O que você achou dessa história? Você acha que esse ponto que eu abordei com relação às marcas de suplemento pode realmente prejudicar na carreira de um atleta, sendo que haja muita pressão para que ele produza resultado? Você acha que o atleta precisa estar um pouco mais tranquilo para ter uma carreira mais longeva, para entender qual é o momento dele subir no Olímpia, ou ter os resultados que a empresa espera? Ou você acha que a empresa está certa, ela está pagando e ela quer o resultado rápido? Eu quero muito que você comente sobre isso. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.